aquele artigo 304 do novo CPC. Eu estou dando aula, já fiz 12 cursos de atualização de juízes, por aí afora. Teve um no Tocantins, que foi aqui que eu fiquei mais impressionado, porque foi o único estado que eu vi que o judiciário lá está totalmente equipado para esse novo CPC. O estado novo, né, tem 26 anos, tem 200 juízes, não tem mais processo de papel, nem no acerto, né? Por ser pequeno, então ele talvez possa atender aí o CPC. Mas toda vez que você coloca essa questão da irradiação da eficácia de uma sentença sobre um terceiro, e quando você traz para essa novidade da estabilização da tutela antecipada antecedente, tem coisas que você precisa refletir. Porque o 304, ele vai dizer que se um réu não recorrer da decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente, ela se estabiliza. E o que é que significa dizer que ela se estabiliza? Significa dizer que os seus efeitos, né, continuarão mesmo após a extinção do processo. Mas o 304 ele diz, mas não faz coisa julgada. Por outro lado, ele diz também, as partes têm 2 anos, cada parte, para impugnar aquela sentença, através de uma ação. E aí eu peço que vocês reflitam, se vocês vejam que o novo CPC já admite, sem nenhuma dúvida, o julgamento parcial de mérito. Que o STJ disse há 2 meses atrás que o atual CPC não admite e eles não aceitam. O novo CPC é expresso, ele admite o julgamento parcial de mérito. Aí você imagine, num caso como esse aqui, 506, do novo CPC, se você tiver uma tutela antecipada e estabilizada parcial, e o processo andar mais de 2 anos para o julgamento da parte que não foi antecipada, e se essa parte que não foi antecipada for prejudicial daquela que já estava estabilizada, como é que vocês vão fazer? Entende? Se for um pedido acumulado, se você, por exemplo, concede uma petição de herança e emite na posse o autor para julgar a investigação de paternidade depois, e aí estabilizou essa parte lá da petição de herança, com ele na posse, e você só julgou 3 anos depois a investigação de paternidade e julgou improcedente, como é que... Mas o que o Supremo dá é efeito modulado. Isso que já passou, passou. Se ele ganhou aquele período ali na posse, vai dar agora por diante, mas não. Aí tira, né? Claro, né? Pois é. Aí é o sentido da segurança. Não é? Mas o código é o mesmo. Está resolvendo assim tudo. Até matéria inconstitucional, ele diz, olha, é inconstitucional, mas vamos deixar aí mesmo. Verdade. Verdade. Tem que ser pela modulação, né? Bom, e aí a gente entra se alguém tiver alguma dúvida sobre assistência, a gente pode, talvez seja melhor deixar para o final, se tiver qualquer discussão, alguma coisa, né? Vamos entrar aqui na questão da oposição. O que é a oposição? Né? Qual é a natureza jurídica da oposição? A Pontes de Miranda e vários outros autores dizem que a oposição ela tem natureza de ação. Mesmo do CPC atual, que admite 2 espécies de oposição, a interventiva e a autônoma. Ambas têm natureza de ação. Fred Didier, eu tenho certeza que ele vai ter que mudar com o novo CPC esse entendimento que ele defende que a oposição é um incidente. Por que tem que mudar? Porque a oposição interventiva no novo CPC acabou. E ela se transformou num procedimento especial de jurisdição contenciosa. Ela é uma ação. Sem nenhuma dúvida. Ela é uma ação tanto quanto o procedimento de habilitação, que é um absurdo isso. O novo CPC ele reproduziu aquele instituto da habilitação como sendo ação de procedimento especial. Eu não faço assim, não. Lembra disso, Emília? Morreu
alguém no processo. Eu faço o seguinte, tenho uma decisão lá do Tribunal de São Paulo, que eu cito como incidente. Porque se a gente for aplicar o CPC ao pé da letra, morreu alguém no processo, você tem que suspender o processo principal, está suspenso. Espera a iniciativa da parte, a parte tem que promover uma ação, que é a ação de habilitação, que vai ter citação, contestação, sentença, apelação, e a apelação, nesse caso, não é recebida somente no efeito devolutivo, não. Ela é recebida no duplo efeito. Ou seja, você liquidou aquele processo. Você só pode hoje fazer por incidente quando for alguém da família que pede. Eu faço como regra geral. Até hoje ninguém recorreu, não. Vai, se colar e colou. O novo CPC, ele continua dizendo que a habilitação tem que se fazer através de uma ação. A gente aqui nunca fez. Ou faz como? Por incidente, né? Tem nenhum, a gente resolve logo na hora. Muito mais simples o nosso processo. Esse negócio de mandar outro falar, às vezes dá sentença. Muito mais ativista, né? Mas é isso. Então a jurisprudência é nesse sentido, né? Aqui tem uma decisão ainda com o ministro Francisco Rezec. Acho que na história do Supremo foi o único que foi ministro 2 vezes, né? Foi? Foi ministro. 2 governos. Foi, depois pediu para sair, foi ministro das Relações Exteriores de Sarney, depois voltou e foi para a AIA. Foi para a OIT, não. Não é? Acho que ele está em AIA. Só do mundo. Então ele tem aqui, ó, como relator, ele dizendo que a oposição é a ação e que ela se volta contra ambos os litigantes. Ambos. O que significa que a gente forma um litisconsórcio passivo necessário na oposição. Então, atualmente nós temos 2 modalidades de oposição, essa do artigo 59, que é aquela oposição que é oferecida antes da audiência. Quando ela for oferecida antes da audiência, ela é considerada uma oposição interventiva. E segue esse procedimento aí. É apensada aos autos principais e correrá simultaneamente e é julgada, na mesma sentença. Que audiência é essa aí? Interessante isso, né? Quando o CPC foi escrito, quando ele entrou em vigor em 74, ele também teve um ano de vacácio, a gente só tinha no CPC a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência preliminar, ela veio em meados da década de 90. Ela não existia. Então, quando o CPC diz aí no 59 que a oposição será interventiva quando oferecida antes da audiência, essa audiência aí é a de instrução e julgamento. Não é a audiência preliminar, não. Aliás, um dos motivos alegados para um novo CPC seria a coxa de retalhos que se tornou o CPC atual, né? Que decorre muito de Ctrl-L, né? Ctrl-F. Porque eu não consigo admitir isso. Você vê o 331 do CPC atual, ele diz no parágrafo 2º que quando o juiz não obtém êxito na conciliação da audiência preliminar, ele tem que fixar os pontos controvertidos ali. Só que ele esqueceu de alterar, esqueceram mesmo de alterar o artigo 451, que diz que a fixação dos pontos controvertidos se faz na audiência de instrução e julgamento, depois de se ouvir autor e réu. Como é que pode isso, né? Atos Guzmão, para tentar salvar essa contradição, ele diz que não há nulidade se você fixar num ou no outro. Mas é óbvio que o processo colaborativo, cooperativo, ele exige a fixação dos pontos controvertidos com antecedência, para que os advogados saibam, para que você possa, como advogado, formular sua estratégia de litígio, e não na hora, na audiência de instrução e julgamento.
né, a emenda 45, ela tira do Supremo Tribunal Federal a competência para homologar sentenças estrangeiras e passa para o STJ. Então, quando você olha o 475N, que trata dos títulos judiciais, está dito que é do STJ. E não mudaram o 483. Aí eu fico pensando no estrangeiro que pega o nosso código para estudar. Aí ele olha lá o 483 e vê que compete ao Supremo Tribunal Federal homologar a sentença estrangeira. Como é que pode? Não é? O 621, execução para entrega de coisas. Não sei se vocês usam o 621. Mas ele, alguém que lê o 621, se não entender o CPC e não lê o resto, erra. Porque ele diz que o prazo da defesa é 10 dias e que a garantia do juízo é necessária para o oferecimento dos embargos. Quando o 736 foi alterado em 2006 e diz que o prazo é de 15 dias e que não precisa da garantia do juízo. Quer dizer, mexe num e não mexe no outro e vai gerando esse problema. Então, a gente tem a oposição hoje autônoma quando ela for oferecida depois da audiência e instrução e julgamento. Nesse caso, você pode ter o julgamento em momentos diferentes, mas é sempre inoportuno fazer isso. Então, ele permite aqui, com um prazo impróprio, né, esse prazo de 90 dias, o juiz pode prorrogar para suspender a ação principal e julgar ambas simultaneamente. Lógico, né, para evitar decisões conflitantes. E o novo CPC, vejam que você está já no 683. Então, já é outro livro, é o livro dos procedimentos especiais. E está aqui regulamentada a ação de oposição, ao lado dos embargos de terceiros. Os embargos de terceiros vocês devem usar bastante, né? Muito, né? Bom, o objeto da oposição, o cabimento e o momento interventivo também é algo que é absolutamente diferente dos embargos de terceiros. A oposição ela é muito mais ampla do que os embargos de terceiros quanto ao objeto, não é? Porque ela permite que você discuta direito pessoal, direito real, que você discuta posse, que você discuta coisa ou direito, qualquer tipo de direito, pela oposição. Só que o momento interventivo para até a prolação da sentença. Só cabe a oposição, e isso vem repetido no novo CPC até ser proferida a sentença. Aquilo que eu dizia, aquilo que o Supremo disse, ó, oferecer oposição contra ambos. O novo CPC mantém o litisconsórcio passivo necessário na oposição. Então aqui tem a posição do STF, que já decidiu essa questão, dizendo que é intempestiva a oposição oferecida após a prolação da sentença. E ali em cima eu coloquei uma posição de José Frederico Marques, que é absolutamente diferente, né? Ele considera que, salvo engano, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, né? Por ele, na opinião do Frederico Marques, seria com o trânsito em julgado da sentença. Posição do Supremo é diferente, mais no sentido literal do CPC. Você tem um momento impeditivo, né? Se você não fizer... Aí tem um complicador, professor, veja. Essa situação aí pode ocorrer na fase de execução. Então esse trânsito em julgado aí seria na sentença na fase de execução. Não é só no conhecimento não, ela vai para lá também. Ele pode discutir um bem na execução e dizer, não, nem é dele nem é do outro. Nem vai ser do autor, nem do devedor, esse bem é meu. Uma oposição autônoma, né? Veja, deixa eu voltar aqui no novo CPC. O novo CPC só tem a oposição autônoma. Ele não tem interventivo. E veja o que ele diz ali.
até ser proferida a sentença. Eu acho que ele mantém, porque isso não impede que você tenha outros remédios para resolver essa situação. Sim, mas essa sentença aí é de ser entendida como? Na fase cognitiva? Fase cognitiva. Ela só cabe em fase cognitiva. Não cabe oposição em procedimento cautelar nem em execução. Não é cabível, por uma incompatibilidade de segmento, de forma processual. Mas isso não significa que a pessoa que está naquela situação fique impedida de ter a proteção da tutela judicial, não. Isso. Dependendo do caso, se você não tiver mais prazo para os embargos terceiros, o que é que você faria? Um caso como esse. Passei aqueles 5 dias depois da adjudicação ou arrematação. Faz o quê? Entra com a moratória, querela militar. O que você não vai poder é ficar sem um remédio jurídico. Isso que não pode. Agora, se aquela questão você pode ter para resolver uma situação, você pode ter mais de uma via processual. Aí você vai escolher aquela que você pode usar, ou simplesmente a que você acha que é mais vantajosa para você. É como em 2002, quando eles fizeram aquela fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, muita gente passou a dizer, vai acabar o processo cautelar. E não acabou. Por que não acabou? Porque o advogado ele pode pedir incidentalmente, sem ganhar honorários. E pode pedir por ação, ganhando honorários. Lógico, se eu fosse advogado ou você não faria isso? Lógico que faria. Quem não faria? Não é? Aliás, se você fizer um cálculo hoje, aí não é crítica não. Depois que eu me aposentar eu vou advogar também. Eu não posso. Mas preste atenção. O advogado no Brasil, ele tem 30% de honorários contratuais, ele pode fazer contrato de valor de causa até 30%. Ele ganha até 20% na fase de conhecimento, só aí ele já virou um desconsorte. Não é? Não é verdade? Sócio. Um sócio. Desconsorte. E agora o novo CPC deixa claro que na fase de cumprimento de sentença, ele ganha 10% de honorários advocatícios. Ou seja, o advogado pode chegar a 60% do custo da demanda. Quando eu estudei na Espanha, eu ia para as audiências lá com um advogado, eu fiquei amigo dele lá, chamado Julian, e aí ele tinha uma ação lá de dano moral, aí eu perguntei, cadê teus honorários aqui? Como é que você ganha aqui? Ele disse, não, são os contratuais. Porque a lei espanhola não tem os honorários sucumbenciais, não. Aí eu disse, rapaz, no Brasil, você, se advogasse no Brasil, você teria os honorários contratuais e os sucumbenciais. Aí ele disse, me encanta, Brasil, me encanta. Aí eu disse, calma, que você tem os honorários sucumbenciais, mais os contratuais, e depois, na execução, você tem mais honorários. Aí ele disse, me encanta muitíssimo. É uma coisa assim, fora do comum. Bom, aqui fica claro, assim, já no CPC atual, né, que os requisitos da petição inicial da oposição são os mesmos requisitos da petição inicial da ação. Tem que seguir o 282 e o 283. Né? No novo CPC, evidentemente, que fica claro isso, né? Os requisitos para a propositura da ação. Veja, toda vez que o CPC diz que o réu será citado na pessoa do seu advogado, isso é interpretado no sentido de que esse advogado ele não precisa de poderes especiais explícitos Do artigo 38. Isso, do 38 para receber citação. Porque se considera que aí houve uma autorização ou pelegis, Uma imposição legal. Né? isso, que autoriza a citação na pessoa do advogado. Então você não exige esse requisito, né, de ter aquele poder especial explícito na Ele ia procuração. existir, eu não tenho poder para isso não, mas agora você vai. É. O poder é da lei agora. Pois é. Evidentemente, né, que se uma das partes aí for revel e não tiver advogado, aí ela tem que ser citada pelas vias normais. Lembrando aí que o novo CPC, ele cria, né, ele regulamenta a citação pelo diretor de secretaria ou chefe de secretaria. Que é uma praxe já, né?
Ou seja, o réu comparece espontaneamente na vara, aí vem cá, né? Aquela figura do curador ali, e aquela figura excêntrica ainda foi mantida? Foi mantida. Isso é um O retrocesso. artigo 9, do artigo 10, do artigo 9. É aquele que ao revés se dá curador. Teve uma modificaçãozinha que é, atualmente o artigo 9, você tem que dar o curador especial ao revel citado pelo edital ou hora certa, ao incapaz ou ao réu preso no processo civil. O novo CPC muda apenas essa parte do réu preso. Ao réu preso, você só dará o curador especial se ele não tiver advogado. Se ele tiver advogado, não precisa. A gente é feliz que não tem esse curador, não. Não tem, né? Tem não. A gente... Na verdade, isso hoje é uma atribuição da Defensoria Pública. Mas veja bem, isso é uma questão que você tem que discutir com os advogados, quando você vai discutir academicamente, estou falando, claro. O Estatuto da Ordem fala ainda no advogado dativo. Tem muitos juízes que nomeiam o advogado dativo. E aí o custo vai para a parte contrária. A parte contrária é que vai pagar os honorários do advogado dativo que vai litigar contra ela. Se faz a defesa genérica. Quando tem a lei federal da Defensoria Pública, a lei orgânica, que diz que essa atribuição é da Defensoria Pública, e a lei estadual aqui de Pernambuco diz a mesma coisa. Então, a função do curador especial é jogar para a Defensoria Pública. Se na comarca não tiver, aí paciência, você usa. Outra coisa interessante, né? Deixa eu voltar aqui. Se você tem citação, aqui não tem como você ter advogados idênticos para os opostos, né? Porque um oposto vai ser autor e o outro oposto vai ser réu. Então, obrigatoriamente, eles estarão representados por advogados diferentes. E se eles são litisconsortes necessários, tendo advogados diferentes, a gente tem que aplicar a regra do atual 191, que passa para o novo 229, que muda alguma coisa. O que é que muda? Muda uma interpretação do STJ. O novo CPC vai de encontro à jurisprudência do STJ. O STJ hoje ele diz o seguinte: se você tiver advogados diferentes, mesmo que eles pertençam à mesma banca advocatícia, você tem que dobrar o prazo. Essa é a posição do STJ. O novo CPC muda isso. Não é? Você dobra. Mas aqui ele diz, nessa parte aqui, ó, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores e escritórios de advocacia distintos, óbvio, claro. Né? Porque isso, você nunca pode aplicar uma revelia se você tiver mais de um réu e já contando lá os prazos pela ordem de juntada, um deles, inicial já citado, tiver contestado. Não é? Porque você pode ter o segundo que vem representado por um advogado que é diferente do outro. Aí o prazo é dobrado e aí você decretou uma revelia antecipadamente e equivocadamente. Outra coisa é se o processo for eletrônico. Se o processo for eletrônico, não se justifica a dobra do prazo. Porque essa dobra do prazo, a motivação dela é exatamente para facilitar e possibilitar a consulta aos autos. Então, se o processo é eletrônico, não existe essa possibilidade. Então, aqui, ó, os requisitos específicos para a oposição, então tem que ter uma litispendência inter alis, ou seja, entre terceiros. Você tem que ter autor e réu em processo pendente. Processo pendente se entende aquele que já foi pelo menos distribuído no primeiro grau, ou se for de competência originária, né? Depende aí do caso, que a ação do terceiro oponente reproduza a ação anteriormente ajuizada, ou seja, o terceiro ele surge na oposição se metendo na briga para dizer que a coisa ou o direito nem é do autor nem é do réu, é dele. Esse aqui gosta de pegar coisa. Esse é o terceiro brigão. Ele é que vai, espontaneamente, ele vai tomar conhecimento por qualquer motivo e intervém
do processo. Segundo, que a ação seja regida pelo procedimento comum. Eu vou voltar a algo que eu comecei a falar aqui no começo. O novo CPC, ele acaba o procedimento sumário e unifica o procedimento da ação de conhecimento. Será apenas procedimento comum. Então a gente tem que ler isso aqui, no sentido de que só cabe a oposição em ação cognitiva. E a ação cognitiva, tirando aquelas que são regidas por procedimentos especiais, ou seja, a geral, ela vai ter um procedimento único, que é aquele que começa com a audiência de tentativa de mediação ou conciliação, feita pelas centrais que serão instaladas até março do ano que vem. Professor, esses pressupostos aí estão codificados ou isso aí é da doutrina? Não, isso aqui eu peguei da tese de Cândido Rangel Dinamarca. Não é aquele outro livro que eu estava citando, não. Eu devia até botar, mas é porque tem mais, aí depois eu botei. É aquele da intervenção de terceiros dele. Ele faz uma comparação com os embargos de terceiros, que eu achei muito interessante. Ele diz também que veja aqui o que ele fala, sem sentença prolatada, não é sentença transitada, mas prolatada. E o juiz tem que ser competente para conhecer tanto a matéria posta na oposição, quanto na ação que está pendente perante ele. E que o oponente não seja litisconsorte. Se ele for litisconsorte, ele não tem oposição, ele já está como parte, já consta do processo como parte. Então ele não pode utilizar a oposição. Aí eu vou fazer o seguinte, faltam no meu são 13h25, vamos fazer um intervalo, porque agora o assunto é mais, para comparar vai demorar mais, esse que eu não queria parar, certo? É só 15 minutos.